Olá, bem-vindo ao Unicast Semente, segundo episódio chegando fresquinho com uma temática bem importante. Hoje a pauta é TEA e as emoções. Fica bem confortável, pega o fone de ouvido, ajuste o volume e vamos lá que a conversa vai ser boa. Roda a vinheta. Na estreia da nossa temporada gravada diretamente da Casa Semente Unimed, a gente falou sobre intervenção comportamental baseada em ABA, a análise do comportamento aplicada. E se você ainda não assistiu, fica o convite no nosso canal no YouTube e também no Spotify, tá lá o episódio completo. Agora o assunto é TEA e as emoções. Medo, alegria, raiva, tristeza, como será que tudo isso se comporta na cabeça de quem está no espectro? Para responder a essa pergunta, nossas convidadas, as psicólogas que estão aqui com a gente hoje. Bom, lidar com emoções não é uma tarefa fácil para ninguém. E quando a gente coloca na roda todas as particularidades do espectro autista, parece que a coisa fica ainda mais complexa. Por que isso acontece? Então, eu diria que acontece por questões tanto neurológicas, quanto cognitivas, quanto sensoriais. Pessoas com TEA apresentam dificuldade dessa compreensão das emoções, então o processamento dessas emoções para eles é um pouco mais complicado, né? Eles têm dificuldade de nomear, de compreender o que estão sentindo e de visualizar também as emoções por parte dos outros. Então tem uma dificuldade de si e também na interação social, dificultando ali com os outros. Quando a gente fala em experimentar as emoções de uma forma diferente, de que forma isso chega para a pessoa que tem autismo? Pode ser então, né, de uma forma muito ampla, ter emoções muito grandes, muito intensas, como pode ser que eles não consigam expressar de forma clara para o outro o que eles estão sentindo naquele momento. E como é que isso impacta no dia a dia? Acho que é muito claro, né, que as nossas expressões e emoções, elas têm tudo a ver com a maneira como a gente se relaciona com as outras pessoas. Então, qual que é o impacto disso no dia a dia de quem está vivendo isso? O impacto é grande, né, porque se eu não sei o que eu estou sentindo, eu também acabo não sabendo me regular. Ser compreendido pelo outro, eu não consigo expressar para o outro meu sentimento. E daí eu acabo entrando em crise, né? Eles têm crises por causa dessa dificuldade de expressar e eles não conseguem se regular, se acalmar. E eles precisam desse auxílio do outro para fazer todo esse processo, fazendo também com que em ambientes que eles estejam, né, agora falando da interação social, nos ambientes que eles estejam apresentando essas dificuldades, eles tenham dificuldade de ser compreendidos, de serem regulados, de entenderem como o outro pode agir com eles, de expressar, né, as vulnerabilidades, as emoções e causa as crises, que são a grande questão ali para eles, né? Falando bem nesse gancho que tu trouxe, né, os momentos de crise, de desconforto, por que as alterações na rotina costumam causar tanto esse desconforto nas pessoas que têm TEA? Um dos motivos, então, pode ser por causa da rigidez cognitiva. O autista, muitos têm essa dificuldade em se adaptar com novas situações, por terem já padrões estabelecidos. A rotina, ela acaba gerando um conforto na pessoa, uma segurança, uma estrutura. Então, acaba que ajuda a se regular, a manter ali um estresse, uma ansiedade. E quando a coisa muda, então esse fator ele é ativado e causa todo essa possível crise. Outro fator também que a gente percebe muito é a mudança de ambiente. A mudança de ambiente pode gerar mudança de cheiros, luzes, texturas, sons. Isso pode causar um excesso de estímulo, né, e gerar uma sobrecarga sensorial. E eles têm dificuldade de fazer esse processo e isso pode gerar uma desorganização bem grande nessas pessoas. E qual é a importância, então, de manter essa rotina para os indivíduos com autismo?
Vem muito ligada, então, às dificuldades de se regular, né? Como eu falei lá no início, então, as emoções vêm de forma mais intensa, por uma dificuldade de visualização deles, de compreensão dessas emoções, e aí eles não conseguem se regular. Rotina, todas essas previsibilidade dessa rotina faz com que eles consigam lidar melhor com essas mudanças. Então lá no começo eu falei, né, é cognitivo, é sensorial, é neurológico que vem essa dificuldade das emoções. O sensorial ele está muito relacionado a essa sensibilidade que pode ser maior ao sensorial ou menor. Então um barulho externo pode dificultar muito para eles, pode vir muito mais alto para eles, né? Então eles estão num ambiente com um barulho que é muito alto, eles podem entrar em crise, eles podem ter dificuldade para gerenciar esse sofrimento, esse impacto desse barulho externo, né? Então vem de encontro com isso, vem de encontro com alguém, com algo que incomoda eles, né? Uma pessoa que eles não gostaram, e aí eles entram em crise. Então se a gente puder prepará-los para essas situações, alertá-los que vai acontecer, eles conseguem ter um planejamento maior, estar preparado para enfrentar aquele momento difícil, até o próprio fonezinho, como é que é? O abafador, lembrei o nome. O abafador auxilia nesses momentos, né? Então esse preparo, essa previsibilidade que vem da família e da criança são fundamentais para eles conseguirem gerir melhor essas emoções deles, né? Então, às vezes fotos, por exemplo, a Lê falou, né, dos ambientes que se modificam. Então, vou precisar hoje levar a minha criança num ambiente novo que ela nunca foi. Já percebi, por questões anteriores, que ela tem dificuldade de lidar com ambientes novos. Então, se eu mostrar fotos desse ambiente e antes de ir, por alguns minutos antes de ir, eu mostrar as fotos e avisá-la, ó filho, ó filha, estamos indo neste ambiente, ele é assim, assim, assado, a criança consegue chegar muito melhor lá e talvez não apresentar a crise, não se desregular a respeito do ambiente. E quando a crise começa, acredito que são vários os estímulos que podem desencadear isso, né? Quais são os mais comuns? Então, a crise pode ocorrer por diversos motivos, né? Então pode ser uma falta de comunicação, a criança quer comunicar algo, ela está com dificuldade, ela não consegue. Pode ser por uma simples busca de atenção, né? E ela não está conseguindo de alguma forma mais adequada, então ela busca no comportamento. Pode ser por uma crise sensorial, aí a gente tem um pouquinho mais de dificuldade de descobrir, sem fazer uma avaliação, porque pode ser pela tua blusa daqui a um pouquinho, que é a laranja que causa um excesso de estímulo, pode ser por causa de um cheiro, a luz no ambiente que está um pouco mais forte, barulhos que daqui a um pouco vão causar para eles, né? Eles têm uma hipersensibilidade, então vão gerar, né? Um barulho que para nós é comum, para eles é um excesso. Então pode ser por várias consequências assim. E que estratégias a gente tem para nos ajudar a identificar e regular as nossas emoções de maneira mais eficaz? Tá. Eu vou dar algumas estratégias então para as famílias e responsáveis estarem realizando em casa. A família e amigos, eles podem então estar modelando essas emoções, tá? No dia a dia, né? Conforme vem um sentimento, mostrando que ter sentimentos é normal, expressá-los também, né? Também podem fazer, se trata de crianças, usando cartinhas, né? Um apoio visual, imagens, levando na frente do espelho, mostrando expressões, mostrando o significado de cada expressão. Uma técnica de respiração também é bem interessante, aquela técnica bem simples que a gente respira profundo e vai soltando aos poucos. Essa técnica, ela ajuda a diminuir o estresse e a ansiedade. E eu diria que o mais importante é a gente identificar, saber qual que é o gatilho que nos leva, né, a ter essa emoção mais intensa. Então a gente ter esse conhecimento para a gente poder antecipar esse momento e saber que técnicas que eu posso usar para me regular se caso acontecer.
Acho que isso é bem importante. É bem importante, até porque quando a gente fala de emoções, eu acho que é um desafio para todo mundo, inclusive para os pais, Sim. né? Por estarem também próximos de do próprio filho, enfim, da criança, e vivenciarem isso tudo no dia a dia com a responsabilidade de ter que gerenciar isso, né? Complementando, acho até as perguntas que tu me fez anteriormente, né? Por que eles têm uma dificuldade a mais? Porque a gente na sociedade, a gente aprende muito de forma natural. Pensa ali na gente pequenininho, né? A gente vai aprendendo de forma natural, observando os demais, né? Então, se eu tenho um familiar, uma família que me auxilia na autorregulação ou fala sobre as emoções, eu vou aprendendo naturalmente certas coisas. Essa dificuldade é maior. Esse aprendizado de forma natural acaba sendo muito dificultoso. Eles precisam de estímulos maiores. Então, certas coisas, certos aprendizados que nós típicos, que nós típicos acabamos criando de forma natural, eles precisam ser ensinados. Crianças, adultos atípicos, pessoas atípicas em si precisam ser ensinadas. Aí essas questões que a Lê trouxe, né, de como auxiliar os manejos e ensinar isso, esse é o foco da psicoterapia com eles, né, do nosso trabalho com essas crianças, auxiliá-los nessa compreensão. Então esses ensinamentos que para nós vêm de forma natural, eles precisam que a gente em consultório esteja demonstrando e aperfeiçoando com eles. Então ter as emoções e começar das principais para depois gradativamente aumentando, mas ter essas emoções e mostrar para eles, tanto eles visualizando nos outros, como eles visualizando no espelho. Todas essas técnicas de manejo, algumas que a Lê trouxe para os pais fazerem em casa, é o nosso foco em terapia com eles. Muito bem. E uma dica para quem nos ouve agora, acho que seria importante a gente deixar uma mensagem para as famílias, né, que estão acompanhando a gente. Quer começar essa mensagem? Então, acho que é muito importante se cuidar, né? A gente vê um excesso muito grande, a gente sabe que é uma carga bastante complexa no dia a dia, então a gente precisa estar bem para poder cuidar do outro. Então, esse excesso materno, esse estresse, manter esse cuidado para a gente poder, né, oferecer uma qualidade nos atendimentos. Eu diria que a sobrecarga materna, ela parece independente, né? Tem um filho, vem a culpa e vem uma sobrecarga. E a gente fala bastante sobre materna, mas a gente sabe que em algumas situações também é paterna, então dos pais em si. Mas infelizmente na nossa sociedade bate muito na mulher ainda, né? Mas essa sobrecarga, ela é maior em mães atípicas. Então uma culpa muito grande de estou sabendo lidar e também um estresse que vem do diário com mais facilidade devido às crises e devido às dificuldades. Então muito fácil essa mãe adoecer ou essa mãe não estar bem com ela mesma para lidar com essa criança. Com esse parente até, né, se for o caso. Mas então a gente queria deixar como mensagem o quanto é importante elas se cuidarem, se olharem, não esquecerem dela por ter um filho autista ou enfim, mas não esquecer de si, de ir numa psicóloga, de cuidar da sua saúde mental, também da sua saúde física, né, praticar um esporte, um hobby, às vezes não cabe dentro da rotina, mas não esquecer de si. De alguma forma não esquecer de si. Acho que essa é uma mensagem fundamental. E que a rede de apoio, né, quando Sim, existe, importante. que possa fazer seu papel. Também. Importante. Faz uma diferença gigante, uma rede de apoio. É aquela máxima, né? Quando a gente vai junto, a gente vai melhor. Exato. Sim. Muito bem. Gente, a conversa tá ótima, mas o nosso tempo, infelizmente, é curto e está chegando ao fim. Eu queria agradecer quem nos ouve, agradecer também as meninas pelos seus ótimos ensinamentos e deixar o convite para que vocês acompanhem o próximo episódio do Unicast Semente, onde a gente vai falar tudo sobre disfunções sensoriais. Vai ser bom, a gente se vê lá.